Meu nome é Joseph. Sou judeu e hoje quero compartilhar com você algo que meu avô me ensinou há muitos anos. Não são teorias vazias, mas sabedoria viva, carregada por décadas, que mudou minha vida para sempre. Vamos falar desse hábito amargo que envenena a existência de tantas pessoas boas: tolerar aqueles que não te valorizam. Você aprenderá porque sua bondade e sua disponibilidade para ajudar, às vezes, te transformam em uma opção conveniente para os outros, nada mais. Preparei 8 lições da antiga sabedoria judaica para te ajudar a deixar de ser um depósito emocional e recuperar o respeito que você merece. Existe uma razão profunda pela qual até as pessoas mais bondosas terminam sozinhas e profundamente feridas. Hoje exploraremos 8 métodos efetivos para mudar isso para sempre conquistar o respeito de quem te rodeia. Recomendo que você escute até o final. É ali que revelarei um dos pontos mais importantes: a regra de ouro do meu avô. Sem compreendê-la, qualquer esforço para melhorar seus relacionamentos será apenas temporário. O primeiro método é o jejum informacional. A essência deste segredo é parar de alimentar conscientemente os outros com os detalhes da sua alma e as notícias da sua vida. Quando compartilhamos habitualmente nossos planos, sucessos ou pequenas alegrias com qualquer pessoa, entregamos uma parte do nosso poder a quem nem sequer tinha a intenção de nos apoiar. O jejum informacional deve ser praticado em todos os lugares: em conversas com colegas, em encontros casuais na rua e até em longas conversas com aqueles que você considerava amigos. Se você sente que alguém se aproveitou da sua abertura durante anos, mas permanece indiferente, corte o acesso dessa pessoa à sua informação pessoal. Isso muda instantaneamente seu estado emocional, porque você deixa de ser uma fonte conveniente de notícias e começa a acumular energia para si mesmo. Você notará como as coisas ficam mais tranquilas quando você deixa de esperar a aprovação de pessoas que, na realidade, não se importam com você. Lembro de uma ocasião em que meu avô me viu conversando longamente, com entusiasmo, com um conhecido sobre minhas conquistas. Ele esperou até o homem ir embora e então me disse, com calma: José, lembre-se desta antiga sabedoria judaica. Não coloque seus melhores produtos na vitrine se você percebe que o transeunte não tem a menor intenção de entrar na sua loja. Ele explicou que, se aquela pessoa não havia me perguntado como eu me sentia durante toda a conversa, minhas vitórias lhe importavam ainda menos. Foi então que percebi que eu estava apenas tentando chamar a atenção de alguém que não me valorizava em absoluto. A partir daquele dia, adotei um jejum informacional para esse tipo de pessoa, e senti um grande alívio. O mais surpreendente é que 80% delas nem sequer notaram que eu parei de contar qualquer coisa. A sabedoria judaica nos ensina que, quando você compreende uma situação, ela deixa de te governar. E então você escolhe quem é digno de conhecer sua história. O segundo método é renunciar ao papel de defensor interno daqueles que deixaram de te ver como um ser humano. A maior armadilha em nossas vidas não são os inimigos que nos atacam abertamente, mas o hábito de tolerar quem se aproveita da nossa bondade e do nosso tempo durante anos, devolvendo apenas indiferença. Costumamos chamar isso de humildade ou boas maneiras, mas a antiga sabedoria judaica diz que ignorar seus próprios sentimentos de desvalorização por anos não é virtude, é auto-engano consciente. Este método serve para romper esse engano e retomar o controle do seu destino. A essência deste segredo é eliminar, de uma vez por todas, esse defensor que vive na sua cabeça e que constantemente justifica a ingratidão alheia. Quando somos ignorados, dói admitir que a pessoa simplesmente não precisa de nós. Então, começamos a inventar histórias. Ele está muito ocupado. Ela está lidando com muitos problemas. Provavelmente é só o jeito dela. Gastamos uma quantidade colossal de energia emocional justificando a indiferença alheia, em vez de encarar a verdade simples. As pessoas escolhem conscientemente como nos tratam. Enquanto esse defensor interno estiver em ação, você permanece como uma opção conveniente, um ar que ninguém nota. Este método deve ser usado nos momentos em que você sente sua energia se esgotando. Quando você dá, apoia e ajuda, só para receber silêncio ou zombaria em troca. Em momentos assim, faça um experimento simples. Pare de se deixar levar pelas emoções e use frieza e análise. Observe os fatos,
não há suposições. Pergunte a si mesmo: essa pessoa faria isso com alguém que realmente teme perder, ou com alguém a quem respeita profundamente? Se a resposta for não, então o problema não é seu caráter difícil, e sim a atitude que ela tem em relação a você. Esse conhecimento é libertador. Você entende que seu valor não depende da cegueira de outra pessoa. Quero compartilhar um episódio da minha vida que finalmente me ensinou esse princípio. Há muitos anos, conheci um homem chamado Baruch. Abrimos um negócio juntos e eu o considerava um companheiro próximo. Eu sempre era o primeiro a felicitá-lo, a oferecer ajuda quando ele estava em apuros e a escutar, durante horas, suas queixas sobre o destino. Baruch, no entanto, agia como se estivesse me fazendo um favor só por atender minha ligação. Ele podia passar semanas sem me contatar e, quando o fazia, sempre tinha uma boa desculpa. Estava sobrecarregado de trabalho ou não se sentia bem. E eu, como um advogado dedicado, sempre encontrava uma justificativa para ele. Pensava: ele é talentoso, está passando por um momento difícil, eu deveria estar acima de pequenas queixas. Mas, um dia, vi Baruch na companhia de um homem influente, do qual dependia sua ascensão profissional. Fiquei de lado e observei. A agenda saturada e a saúde debilitada dele haviam desaparecido. Ele era incrivelmente atencioso, absorvia cada palavra do cavalheiro. Chegava às reuniões 10 minutos antes e parecia radiante de alegria por receber uma simples resposta. Naquela noite, a antiga sabedoria judaica se revelou para mim em toda a sua simplicidade austera. Aquilo de que não nos damos conta governa nossas vidas. Mas, assim que abrimos os olhos, a situação passa ao nosso controle. Percebi que Baruch era perfeitamente capaz de ser atencioso e pontual. Ele simplesmente não era assim comigo. Era um homem que havia decidido que não precisava se esforçar comigo. Seu desdém era uma escolha consciente. No momento em que deixei de defendê-lo, senti um alívio incrível. Já não precisava gastar energia inventando razões para sua frieza. Eu apenas constatei o fato. Para ele, eu era um degrau conveniente, não um amigo. Em nossa região, costuma-se dizer que mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Isso costuma ser interpretado como: agarre-se a qualquer relacionamento, mesmo que ele te humilhe. Mas, se esse pássaro só está bicando sua mão e nunca te oferece calor, de que ele te serve? A dor da separação não é nada comparada a anos de humilhação silenciosa, quando você voluntariamente se coloca em último lugar na vida de alguém. A sabedoria judaica nos ensina que, se uma pessoa não corresponde, é porque não precisa de você. E isso não é culpa do seu coração, é uma escolha dela. Pare de esperar que essas pessoas mudem por conta própria. Se alguém consegue ser atencioso com outros, mas não com você, essa é a decisão final dela. Liberte-se do seu crítico interno e comece a investir sua energia preciosa em quem celebra seu sucesso e dedica tempo para, simplesmente, perguntar como você está. Seu valor é algo que você define para si mesmo. E você merece estar rodeado por pessoas que te veem como o sol, não como um recurso gratuito. Lembre-se, sua vida é como um livro, e só você decide quem permanecerá até a última página e quem será apenas um personagem passageiro em um capítulo. Não tema abrir espaço. Novos capítulos verdadeiramente valiosos quase sempre começam onde terminam histórias antigas e dolorosas. Desde o momento em que deixei de dar desculpas por Baruch, pessoas entraram na minha vida que, desde o primeiro dia, passaram a valorizar tanto meu tempo quanto minha bondade. Seja sábio, valorize sua alma e não permita que a indiferença alheia se torne um hábito. O terceiro método é provar a si mesmo com pequenas ações. Este segredo aponta para curar uma das feridas mais profundas da nossa alma: o sentimento de inferioridade. Muitas vezes acreditamos, inconscientemente, que sem nossas habilidades úteis, recursos ou eterna disposição para ajudar, não somos interessantes para os outros. Acreditamos que somos indignos de amor e respeito simplesmente por sermos quem somos desde o nascimento. Então, começamos a comprar boa vontade, nos tornando incrivelmente convenientes. Nos transformamos naqueles que atendem o telefone às 3 da manhã, que dão tudo o que têm e que nunca dizem não. Temos medo de que,
Se pararmos de ser úteis, todos nos virem as costas. A prova da pequena ação é um filtro que permite discernir se você é valorizado como pessoa ou apenas visto como uma ferramenta gratuita para resolver problemas alheios. A ideia é simples, mas exige coragem. Em vez de oferecer sua ajuda mais uma vez, aproxime-se da pessoa com um pedido pequeno, quase simbólico. Não precisa ser algo grandioso, nem exigir grande investimento de tempo ou esforço. Deve ser algo pequeno. Peça aquele livro que prometeram te dar a tempo. Peça o endereço de uma boa cabeleireira. Ou peça que a pessoa dedique 5 minutos para ouvir sua opinião sobre um assunto trivial. Este método transforma radicalmente sua vida porque elimina, instantaneamente, a ilusão de controle. Quando você está sempre dando, acredita que está construindo uma amizade sólida. Mas relacionamentos verdadeiros são de mão dupla. Se, em resposta a um pequeno pedido seu, alguém a quem você ajudou por anos reage com irritação, diz que está sempre ocupado ou simplesmente te ignora, então você caiu na armadilha de um relacionamento unilateral. A sabedoria judaica nos ensina: não prove a profundidade de um rio com os 2 pés, e não teste a lealdade de um amigo com um grande sacrifício. Comece pequeno. Se alguém tropeça no pequeno, jamais sustentará o grande. Este método pode ser aplicado em qualquer lugar. No trabalho, quando um colega está acostumado a que você termine relatórios por ele, peça que traga um café uma vez, ou que ajude a organizar uma pasta simples. Na família, se você se tornou a pessoa que carrega todas as tarefas domésticas, peça a um ente querido que faça algo simples, sem que você precise lembrar. Isso funciona ainda melhor entre amigos. Se você sente que se tornou o ombro de todo mundo, peça a um amigo que te escute por alguns minutos, sem interromper. A reação dirá mais sobre o relacionamento de vocês do que 10 anos de férias compartilhadas. Você verá se alguém está disposto a sacrificar, ainda que um pouco de comodidade, por você. Há muitos anos, quando eu estava começando minha carreira, eu tinha um amigo chamado Naum. Mantivemos contato por quase 15 anos, e eu o considerava, sinceramente, um amigo próximo. Naum era daquelas pessoas com quem sempre acontecia algo. O carro quebrava nos momentos mais inoportunos, e eu cruzava a cidade para buscá-lo. Ele precisava, urgentemente, redigir um documento importante e não entendia nada do tema. Então eu ficava com ele até tarde da noite. Eu fazia isso com alegria, porque acreditava na nossa amizade. Mas, no fundo, havia um medo. E se eu parar de ajudar? Ele se interessará por mim simplesmente como Joseph, sem minhas habilidades e contatos? Eu sentia que meus esforços eram dados como garantidos, como o ar que passa despercebido, embora esteja presente. Um dia decidi usar exatamente esse método. Eu não precisava de ajuda com uma mudança, nem de uma grande soma de dinheiro. Eu só precisava que ele entregasse um pequeno pacote a uma pessoa que morava ao lado de Naum. Ele já ia para lá por negócios, e isso não tomaria nem 5 minutos. Liguei e pedi, educadamente, esse pequeno favor. A reação dele me surpreendeu. O tom mudou instantaneamente. Começou uma longa e confusa explicação sobre a agenda lotada. Disse que talvez não conseguisse ir, e que não poderia carregar nem um pacote pequeno com comodidade. O homem por quem eu havia mudado meus planos centenas de vezes não queria perder 5 minutos em algo que estava no caminho dele. Nesse momento, minha voz interior, aquela de que falamos antes, tentou defendê-lo de novo. Mas os fatos eram reveladores demais. Lembrei de um antigo provérbio judeu: se você quer saber como alguém te trata, não observe o que essa pessoa diz quando você dá algo, mas o que ela faz quando você pede. Foi um momento de revelação. Percebi que nossa comunicação era um buraco negro que só drenava meus recursos. Naum não era uma pessoa má. Ele apenas havia se acostumado a me ver como uma função conveniente, não como um ser humano com necessidades próprias. Depois daquele incidente, não fiz escândalo, nem exigi explicações. Eu apenas comecei um retiro silencioso, assunto que abordaremos mais adiante. Parei de ser o primeiro a oferecer ajuda e parei de estar sempre disponível. E sabe o que foi mais surpreendente?
80% da nossa comunicação simplesmente evaporou em um mês. Naum nem sequer perguntou o que havia acontecido. Ele apenas encontrou outra pessoa conveniente, que aceitou se tornar seu novo defensor e assistente. Essa experiência me ensinou que meu valor não depende do quanto eu fiz pelos outros. Provar a mim mesmo com pequenas ações me ajudou a limpar minha vida de falsidades e abrir espaço para aqueles que realmente me valorizam. Agora eu sei. Se alguém te valoriza de verdade, um pequeno pedido seu não será um fardo, mas uma oportunidade de retribuir respeito e atenção. Essa é a base de um relacionamento saudável, onde não há espaço para exploração unilateral. Proteja seu valor e não tema testar as pessoas ao seu redor. É melhor reconhecer uma vitrine vazia a tempo do que passar anos tentando comprar algo que nunca existiu. Lembre-se, seu tempo e seus sentimentos são preciosos, e você não deve entregá-los a quem os trata como meros seixos. A sabedoria judaica nos ensina que a vida é curta demais para desperdiçá-la justificando a indiferença alheia. Permaneça fiel a si mesmo. E então, só aqueles verdadeiramente dignos de caminhar ao seu lado permanecerão. O quarto método é a greve do psicólogo não remunerado. Quando alguém acredita que não merece atenção e afeto simples, começa a se transformar em um simulador emocional para os outros. Você se torna esse ombro amigo, esse psicólogo não remunerado que está sempre ali para oferecer apoio, dar conselhos e passar horas da própria vida resolvendo dramas familiares ou conflitos de trabalho alheios. Mas sejamos francos, com que frequência aqueles que despejam seus problemas em você perguntam como foi seu dia? Com que frequência notam o cansaço nos seus olhos ou o tremor na sua voz? Na maioria dos casos, nunca. Você é apenas um receptáculo conveniente para emoções negativas. Esse estado de distanciamento emocional suga, aos poucos, sua energia vital. Você se sente exausto, espremido até a última gota e, ainda assim, abriga um ressentimento amargo por estar sendo usado. A sabedoria judaica nos ensina que a alma é um recipiente. E, se você permite que todos derramem impurezas nela, não haverá espaço para água pura e alegria. Seu tempo e sua atenção não são recursos infinitos. São presentes preciosos que precisam ser valorizados por quem está disposto a retribuir. O método da greve deve ser usado de forma decisiva e sem desculpas desnecessárias. Na próxima vez que um amigo ligar para se queixar pela 100ª vez do chefe ou de um parente problemático, não entre no jogo. Não precisa dar conselhos, nem justificar ofensas. Basta dizer com gentileza, mas com firmeza: desculpe, hoje não tenho energia para falar sobre problemas dos outros. Podemos falar de algo mais leve ou deixamos para outro momento. Você vai se surpreender com a rapidez com que o tom muda. Quem te vê apenas como função perderá o interesse ou ficará irritado, te acusando de egoísmo. Mas essa reação será o seu melhor filtro. Aqueles que só buscavam sua descarga emocional desaparecerão rapidamente. E você preservará energia para as coisas e as pessoas que realmente dão sentido à sua vida. Este método devolve o controle do seu espaço emocional. Você deixa de ser um depósito de lixo e passa a reconhecer seu verdadeiro valor, que não depende de quantas lágrimas você enxuga. Um antigo provérbio judeu diz: quem não valoriza seu tempo, não valoriza sua vida. A greve do psicólogo não remunerado não é um ato de hostilidade. É um ato de respeito próprio. É uma forma de dizer ao mundo: meu tempo é precioso, e não pretendo desperdiçá-lo com quem não sabe agradecer. Quero contar uma história que aconteceu comigo há muitos anos. Eu tinha um amigo chamado Lázaro. Nos conhecíamos desde jovens, e durante 15 anos, nossas conversas seguiram o mesmo padrão. Lázaro me ligava sempre que algo dava errado na vida dele, e quase tudo dava errado quase sempre. Ele brigava com a esposa, os sócios o traíam, ou simplesmente tinha um mau pressentimento. Eu podia passar horas com ele em um café ou por telefone, analisando cada situação, buscando palavras de consolo e, literalmente, tirando-o da depressão. Eu achava que isso era amizade verdadeira e sentia orgulho de ser tão compreensivo. No entanto, no fundo, eu sentia um vazio estranho. Depois de cada conversa, eu só queria me deitar e olhar para o teto.
Eu não tinha energia nem para falar com minha própria família. E o mais revelador: Lázaro nunca me perguntava como eu estava. Se eu tentava dizer uma palavra sobre meu sucesso ou meu problema, ele ouvia por 10 segundos, e então, conduzia a conversa de volta para si mesmo. Sim, Joseph, isso é interessante, mas escute o que meu vizinho me disse hoje. Eu acreditava que não merecia mais do que isso, que meu papel era apoiar pessoas difíceis como ele. Um dia decidi experimentar este método. Eu estava passando por um momento muito difícil no trabalho, completamente esgotado. Quando Lázaro ligou de novo para falar da injustiça do mundo, eu o interrompi no primeiro minuto e disse: Lázaro, eu estou muito cansado hoje e não tenho forças para ouvir problemas. Se você quiser conversar sobre algo leve ou dar um passeio tranquilo, tudo bem. Mas hoje eu não vou falar de dificuldades. Houve um silêncio tão longo que eu ouvi o tic-tac do relógio na parede. Lázaro não perguntou por que eu estava cansado, não ofereceu apoio. Apenas disse, friamente: se você não se importa com meus sentimentos, então sobre o que vamos conversar? Eu te ligo quando você estiver de melhor humor. E desligou. Naquela noite, eu entendi algo simples e profundo, muito repetido na sabedoria judaica. As pessoas só valorizam aquilo que recebem em troca: tempo, atenção ou respeito. Enquanto eu oferecia minha atenção de graça, ela não valia nada para Lázaro. Nós não nos falamos por mais de um ano depois disso. Lázaro nem sequer perguntou se eu estava bem. E, ao longo desse ano, eu descobri quanta energia eu havia liberado para pessoas que realmente valorizavam minhas opiniões e também sabiam escutar. Eu parei de ser um psicólogo gratuito e, finalmente, passei a ser apenas uma pessoa, alguém digno de reciprocidade. A sabedoria judaica ensina: não atire pérolas a quem só enxerga sujeira sob os próprios pés. Quando você para de entregar suas emoções sem receber nada em troca, você abre a porta para relacionamentos onde existe equilíbrio, gratidão e conexão real, não imaginária. Lembre-se: seu silêncio não é fraqueza. É um teste. Eles podem viver sem sua atenção, e você pode viver sem a indiferença deles. Acredite, você pode. E sua vida será muito mais leve, brilhante e tranquila. Não tema perder aqueles que só te viam como um recurso gratuito. Ao dar espaço a vampiros emocionais, você convida para sua vida aqueles que se aquecerão com seu fogo, não aqueles que tentarão apagá-lo com suas lágrimas. O quinto método é o princípio da cadeira vazia. Esse método busca erradicar o pensamento perigoso: não mereço companhia melhor. Quando uma pessoa acredita profundamente que não é suficientemente boa, suficientemente interessante ou suficientemente importante, começa a preencher sua vida com qualquer um que encontre. Convidamos pessoas às nossas festas por hábito. Nos agarramos a conhecidos que nos desvalorizam e temos medo de deixar uma cadeira vazia na mesa. Costumamos pensar em uma cadeira vazia como símbolo de solidão e inutilidade, mas a sabedoria judaica nos ensina a vê-la de forma diferente. Uma cadeira vazia não é um buraco, é um espaço para alguém que realmente te valorize. O princípio da cadeira vazia tem um impacto profundo na sua vida. Enquanto o seu círculo imediato está cheio de pessoas que só consomem seu tempo e suas emoções, você não tem espaço, nem físico nem emocional, para novas pessoas que realmente valem a pena. Você desperdiça sua energia entretendo os indiferentes, justificando sua frieza e se adaptando aos seus horários. Quando você decide que não precisa agradar a todos, sua energia interior deixa de se esgotar. Aplique esse método em todas as áreas em que você sinta uma conexão unilateral. Pare de convidar para seus eventos importantes aqueles que esquecem seus pedidos durante anos ou se alegram com seus fracassos. Não ocupe espaço na sua alma com quem te coloca em último lugar na própria vida. Use seu tempo livre para fazer coisas que te trazem alegria e para cuidar de si mesmo. Afinal, você merece o mesmo cuidado que está acostumado a dar aos outros. Quero contar uma história que aconteceu na nossa comunidade há muitos anos. Havia um vizinho chamado Samuel. Nos conhecíamos havia 40 anos. Todo sábado, quando minha família se reunia ao redor da grande mesa, Samuel era presença obrigatória.
Isso havia se tornado uma tradição que ninguém questionava. No entanto, ao longo de todas essas décadas, Samuel agia como se estivesse nos fazendo um grande favor ao vir à nossa casa. Criticava a comida, ridicularizava meus planos para o futuro e nunca, nem uma única vez em 40 anos, perguntou como eu me sentia de verdade. Eu tolerava isso porque acreditava que ter um velho amigo era uma virtude. Tinha medo de que, se parasse de convidá-lo, minha mesa se tornaria menor e minha vida mais pobre. Pensava que talvez eu fosse exigente demais e indigna de ser tratada com genuíno carinho. Mas um dia percebi que, depois de cada visita de Samuel, o que ficava na minha casa não era um sabor de celebração, e sim um sabor de amargura e cansaço. Então decidi aplicar a regra da cadeira vazia. Para a próxima grande celebração, simplesmente não o convidei. Não fiz escândalo. Não me queixei e não tentei explicar nada. Simplesmente deixei a cadeira vazia. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, a verdadeira paz reinou na minha casa. Meus enteados e eu conversamos sobre o que era realmente importante para nós. Ninguém interrompeu com comentários sarcásticos nem exigiu atenção extra. E sabe o que aconteceu depois? Samuel nem sequer notou a própria ausência. Apenas encontrou outro vizinho para se queixar. E, 3 semanas depois, um homem que há muito tempo queria conhecer melhor, mas para quem eu nunca tinha tido tempo nem energia, bateu à nossa porta. O lugar foi preenchido por alguém que, desde o primeiro dia, passou a valorizar tanto minha hospitalidade quanto meu tempo. Um antigo provérbio judeu diz: nem todos os que se sentam à sua mesa compartilham seu pão. Sua vida é um livro único, e só você decide quem permanecerá nele até a última página e quem foi apenas um personagem aleatório em um breve capítulo. Se você tem medo de deixar sua cadeira vazia agora, imagine-se daqui a 1 ano. O que você escolherá? O alívio de finalmente se libertar da indiferença alheia ou o amargo arrependimento por ter desperdiçado anos na companhia de pessoas que não te viam? Entenda, seu valor não depende da quantidade de pessoas ao seu redor. Depende da qualidade das conexões que você escolhe valorizar. Uma cadeira vazia é um símbolo da sua dignidade. É um sinal de que você já não se conforma com uma amizade superficial e está pronto para esperar por alguém que realmente se aproxime de você com o coração aberto e respeito genuíno. Assim que você recuperar seu conforto e parar de dar desculpas por quem não te valoriza, o mundo ao seu redor começará a mudar. O 6º método é economizar emoções. Muitas vezes cometemos o mesmo erro. Dedicamos nossos sentimentos mais profundos àqueles que nos retribuem com fria indiferença. O método para preservar as emoções consiste em equilibrar conscientemente nosso mundo interior e parar de desperdiçar o ouro da nossa alma com quem o trata como mero bronze. Quando nos alegramos com as raras visitas de uma pessoa indiferente ou, ao contrário, expressamos veementemente nosso ressentimento, alimentamos essas emoções com a nossa própria força. Tornamo-nos doadores emocionais, enviando energia para onde ela jamais retornará. A raiz desse problema, muitas vezes, está na crença profundamente arraigada de que somos indignos de atenção por nós mesmos. Acreditamos que, se brilharmos mais intensamente, se demonstrarmos toda a profundidade da nossa dor ou da nossa alegria, finalmente seremos notados e apreciados. Mas a sabedoria judaica sugere o contrário. Seu valor não está no quanto você deu aos outros, e sim no quanto preservou intacto o seu mundo interior. Economia emocional significa trocar o mar revolto por um cálculo sereno. Isso não significa se transformar em uma pedra sem alma. Significa se tornar um guardião sábio dos seus limites. Quando você para de reagir de forma intensa diante de quem não te valoriza, retoma o poder que essa pessoa tinha sobre o seu humor. Esse método deve ser usado em todas as situações em que você perceba interesse unilateral. Se alguém aparece na sua vida apenas uma vez a cada 6 meses, não demonstre o quanto esperou por essa pessoa. Se alguém te escreve algo áspero ou desdenhoso, não se apresse em se justificar ou provar seu ponto de vista. Responda educadamente, com calma e de forma breve. Seu tom neutro é o melhor sinal de que você já não está envolvido. Essa estratégia funciona como um filtro. Aqueles que só precisavam do seu desabafo emocional desaparecerão rapidamente,
porque ficarão entediados. E você economizará sua energia para as coisas e as pessoas que realmente dão sentido à sua vida. Há muitos anos, existiu um homem na minha vida chamado Efim. Nós estudamos juntos, e por hábito, eu o considerava parte do meu círculo íntimo. Efim era muito inteligente, mas extremamente narcisista. Passava semanas sem responder minhas mensagens e esquecia meus pedidos. Mas, assim que tinha um sucesso ou se aventurava em algo novo, ligava e passava horas exigindo minha admiração. Eu, sentindo-me pouco importante para ele, fazia o máximo. Felicitava-o com a mesma sinceridade como se fosse meu próprio sucesso. Solidarizava-me tanto com seus pequenos contratempos que não conseguia dormir depois. Acreditava que minha generosidade emocional um dia quebraria seu gelo e ele me veria como um verdadeiro amigo. Com o tempo, porém, percebi que, depois das conversas com Efim, eu não me sentia inspirado. Eu me sentia exausto. Estava desperdiçando minhas melhores emoções com ele, e tudo o que recebia em troca era um breve adeus. Então decidi aplicar as regras da economia emocional. Na próxima vez que Efim ligou para mostrar sua mais recente conquista, não me surpreendi nem fiz uma enxurrada de perguntas. Apenas disse, com voz calma, fico feliz por você. Boas notícias. Houve uma longa pausa. Ele esperava minha habitual explosão de emoções, mas ela não veio. Efim tentou me provocar acrescentando detalhes à história, mas permaneci educado, embora distante. Eu me tornei um espelho. Apenas refletia. Sabe o que aconteceu? Ele rapidamente perdeu o interesse na conversa e desligou. Um mês depois, ligou novamente, mas, ao perceber que não receberia o que queria, desapareceu da minha vida para sempre. A sabedoria judaica nos ensina que a alma é um santuário, e ninguém deve entrar nele com os sapatos sujos. Se alguém não ilumina seu santuário, não permita que o ocupe. Efim não era uma pessoa má. Era simplesmente um vampiro emocional que se alimentava da minha necessidade de ser necessário. Assim que parei de lhe dar esse combustível, nossa comunicação desmoronou como um castelo de cartas. E isso foi uma grande bênção, porque, em seu lugar, surgiram pessoas que valorizam o silêncio da minha presença tanto quanto minhas palavras. Lembre-se, sua paz é o bem mais precioso que você tem. Não exponha seus sentimentos a quem não está preparado para acolhê-los. Conservar suas emoções é o caminho para a dignidade e a atenção plena. Escolha com sabedoria em quem deposita o calor do seu coração e não tema parecer frio com aqueles que nunca te retribuíram esse calor. A vida é curta demais para desperdiçá-la esperando a aprovação alheia. Seja fiel a si mesmo e você estará rodeado por pessoas que realmente te veem como um ser humano, não apenas como uma fonte conveniente de energia. O sétimo método é o segredo da sua alegria. A essência desse segredo é deixar, conscientemente, de compartilhar seus sucessos, vitórias e momentos de verdadeira felicidade com aqueles que ainda não aprenderam a valorizar sua essência. Quando algo maravilhoso acontece em nossas vidas, nosso primeiro e mais natural instinto é contar para todo mundo, buscando confirmação do nosso valor. Corremos para velhos conhecidos ou parentes, esperando ver um brilho de alegria em seus olhos. Mas, se essas pessoas passaram anos nos tratando como uma opção conveniente, nossa alegria vira apenas um pretexto para desvalorização ou fria indiferença. A raiz desse problema está, muitas vezes, na convicção de que não somos dignos de amor. Acreditamos que nossas qualidades pessoais são insuficientes. Precisamos de provas externas de sucesso para finalmente sermos notados e elogiados. Tentamos comprar respeito exibindo nossas conquistas, mas a sabedoria judaica ensina o contrário. Seu valor nunca dependeu e nunca dependerá daqueles que simplesmente não conseguem enxergá-lo. Se você mostra sua pérola a alguém acostumado a ver apenas poeira, essa pessoa não a apreciará. Pode até se irritar, porque a poeira já não parecerá tão atraente em comparação. Ao usar esse método, você preserva sua força interior. Para de dar motivos para inveja ou ridículo a quem não investiu no seu sucesso. Há anos, tive uma experiência reveladora. Eu havia alcançado uma conquista profissional muito importante, depois de meses de trabalho árduo. Meu primeiro instinto foi ligar para alguns conhecidos para dar a notícia.
Liguei para 3 pessoas que considerava próximas. A primeira apenas disse, que bom, sem emoção real, e rapidamente mudou o assunto para os próprios problemas. A segunda fez um comentário que minimizava minha conquista, dizendo que não era tão difícil e que conhecia alguém que havia feito algo parecido. A terceira nem atendeu e, quando finalmente retornou dias depois, não mencionou nada do que eu havia contado. Naquela noite, senti um vazio profundo. Eu tinha compartilhado minha alegria com pessoas que não tinham capacidade nem interesse em celebrá-la comigo. Então me lembrei das palavras do meu avô, Joseph: nem todos têm olhos para ver suas flores. Alguns só veem os espinhos, porque assim foram treinados pela vida. Guarde seu jardim para quem sabe apreciar sua beleza. Desde aquele dia, comecei a aplicar o método do segredo da sua alegria. Quando algo bom me acontecia, em vez de correr para contar a todos, eu me perguntava: essa pessoa demonstrou interesse genuíno no meu bem-estar antes? Ela se alegrou sinceramente pelas minhas pequenas conquistas no passado? É capaz de celebrar sem competir ou minimizar? Se a resposta fosse não, eu simplesmente não compartilhava. E algo extraordinário aconteceu. Parei de sentir aquele vazio depois de dar boas notícias. Minha alegria permanecia intacta, verdadeiramente minha. E, quando eu a compartilhava apenas com quem realmente podia recebê-la com amor, essa alegria se multiplicava, em vez de diminuir. A sabedoria judaica nos ensina que existe um tempo para semear e um tempo para colher. Um tempo para aguardar em silêncio e um tempo para falar. Aprender quando manter sua alegria em silêncio não é egoísmo. É proteção sagrada da sua luz interior. Pense na sua alegria como uma chama frágil. Se você a expõe aos ventos frios da indiferença ou da inveja, ela se apaga. Mas, se você a protege até que cresça forte e a compartilha apenas em ambientes quentes, ela ilumina tudo ao seu redor. Esse método não significa se isolar ou se tornar desconfiado. Significa valorizar tanto a sua felicidade que você não a coloca em mãos descuidadas. Há pessoas na sua vida que merecem suas boas notícias. Aquelas que perguntam como você está sem esperar nada em troca, e que se alegram genuinamente quando algo bom acontece com você. Essas pessoas são sua verdadeira comunidade. Mas aqueles que só aparecem quando precisam de algo, que nunca celebraram suas pequenas vitórias e que sempre encontram um jeito de apagar seu brilho, não merecem acesso aos seus tesouros internos. Lembre-se, sua alegria é sagrada. É fruto do seu esforço, da sua resiliência e da sua fé. Não a desperdice buscando validação de quem nunca te validou. Guarde-a, proteja-a e compartilhe com sabedoria. Assim, você verá sua vida se encher de uma paz mais profunda e de conexões mais autênticas. O 8º método é a regra de ouro do meu avô. Este é o princípio mais importante de todos, o que sustenta os demais métodos que discutimos. Meu avô me ensinou isso no leito de morte, e tem guiado cada decisão importante da minha vida desde então. A regra de ouro é simples nas palavras, mas profunda na prática. Trate as pessoas exatamente como elas te tratam, mas nunca menos do que você vale. Deixe-me explicar o que isso realmente significa. A primeira parte, tratar as pessoas como elas te tratam, não é vingança nem crueldade. É justiça e equilíbrio. Se alguém te trata com respeito, retribua com respeito. Se alguém te trata com indiferença, responda com uma distância educada. Se alguém investe tempo em você, invista tempo nessa pessoa. Se alguém só te procura quando precisa de algo, não esteja disponível sempre que ela ligar. Isso não é rancor, é sabedoria. A sabedoria judaica nos ensina que todo relacionamento tem um contrato invisível, escrito pelas ações de ambas as partes. Se apenas uma pessoa está cumprindo sua parte, o contrato está quebrado. Você não tem obrigação de continuar sustentando um contrato quebrado. Mas aqui vem a segunda parte, e ela é crucial. Nunca menos do que você vale. Isso significa que, mesmo quando você responde à indiferença com distância, você faz isso com dignidade. Você não se rebaixa a comportamentos mesquinhos, fofocas ou vingança. Não insulta, não ataca, não tenta ferir. Você simplesmente se retira com graça, porque conhece o próprio valor.
Mesmo quando alguém te trata mal, você não desce a esse nível, porque seu comportamento reflete quem você é, não quem eles são. Meu avô me contou uma história que ilustra esse princípio. Havia um comerciante na nossa comunidade chamado Abraão. Ele era conhecido por sua honestidade e generosidade. Um dia, um homem chamado Moshe veio pedir emprestada uma soma considerável de dinheiro, prometendo devolvê-la em 30 dias. Abraão, sendo bondoso, emprestou o dinheiro sem pedir garantias. Passaram 30 dias, 60 dias, 90 dias. Moshe evitava Abraão na rua. Não respondia às mensagens. Agia como se a dívida não existisse. Muitos na comunidade disseram a Abraão que ele deveria envergonhar publicamente Moshe, falar mal dele e tomar atitudes duras. Mas Abraão lembrou da regra de ouro e aplicou a primeira parte. Tratou Moshe exatamente como Moshe o tratava. Quando Moshe finalmente se aproximou, meses depois, pedindo outro favor, Abraão disse, com calma e firmeza: Moshe, lamento não poder te ajudar. Nossa experiência passada me mostrou que não é sábio, para mim, fazê-lo. Abraão não gritou, não insultou, não buscou vingança. Apenas estabeleceu um limite claro, baseado na conduta passada de Moshe. E aqui está a segunda parte: nunca menos do que você vale. Quando Moshe, anos depois, caiu em verdadeira desgraça e precisava de ajuda básica para alimentar a família, Abraão não o ignorou completamente. Ofereceu comida, não dinheiro. Ofereceu conexões para encontrar trabalho, não outra oportunidade de se aproveitar. Manteve sua dignidade sem perder sua humanidade. Meu avô me explicou: Joseph, a diferença entre um homem sábio e um tolo não é que o sábio nunca seja ferido. É que o sábio aprende com a ferida e ajusta seu comportamento sem perder a alma. O tolo continua dando a quem o explora ou se torna tão amargo que fecha o coração para todos. Essa regra de ouro exige algo difícil: autoconhecimento. Você precisa saber exatamente qual é o seu valor para conseguir mantê-lo. Você precisa ter tão clara a sua dignidade que nada nem ninguém possa fazer você agir abaixo dela. Deixe-me dar exemplos práticos de como aplicar essa regra de ouro na sua vida diária. No trabalho, se um colega constantemente toma crédito pelo seu esforço, mas nunca te ajuda com o dele, pare de colaborar com essa pessoa. Faça isso de forma profissional, sem drama. Você pode dizer: estou focado nos meus próprios projetos agora. Mas, se esse mesmo colega um dia enfrentar uma emergência real, não seja cruel. Você pode reconhecer a humanidade dele sem voltar a se expor à exploração. Na família, se um parente só te procura quando precisa de dinheiro ou favores, mas nunca está disponível quando você precisa de apoio emocional, é legítimo reduzir sua disponibilidade. Você não precisa criar conflito. Basta corresponder à energia que recebe. Se ligarem pedindo algo grande, você pode dizer: não estou em posição de ajudar com isso agora. Breve, educado e firme. Mas, se esse familiar está no hospital ou enfrenta uma crise real, visite-o. Mostre que seu limite é com o comportamento habitual dele, não com a humanidade dele. Amizades. Se um amigo cancela planos com você repetidamente, mas espera que você esteja sempre disponível, comece a tratar seus planos com essa pessoa com a mesma flexibilidade que ela trata os seus. Não se esforce mais do que ela, mas mantenha a cortesia básica. Não seja vingativo, apenas equilibrado. A beleza desta regra de ouro é que ela funciona como um espelho perfeito. As pessoas que te valorizam verão seu próprio respeito refletido, e o relacionamento se fortalecerá. As pessoas que te exploram verão sua própria indiferença refletida e, eventualmente, se afastarão, libertando você. Meu avô me advertiu sobre 3 erros comuns ao aplicar esta regra. Primeiro erro: aplicá-la com raiva. Se você está com raiva quando estabelece limites, não está seguindo a regra corretamente. A regra de ouro vem de um lugar de paz e clareza, não de emoção reativa. Respire, se acalme e, então, haja. Segundo erro: aplicá-la publicamente. Você não precisa anunciar a todos que está mudando a forma como trata alguém. Simplesmente faça. O drama público te rebaixa.
As mudanças silenciosas mantêm sua dignidade. Terceiro erro: aplicá-la como castigo. Você não está castigando ninguém. Está apenas ajustando seu investimento emocional e prático para que ele corresponda à realidade do relacionamento. Há um ensinamento no Talmud que diz: não julgue o seu próximo até que esteja no lugar dele. Mas também diz: não se coloque em um lugar onde será julgado injustamente. Esses dois ensinamentos trabalham juntos. Tenha compaixão pelas lutas alheias, mas não permita que essa compaixão te transforme em vítima. A regra de ouro do meu avô me salvou de dois extremos perigosos. Salvou-me de me tornar um mártir que dá e dá até ficar vazio, ressentido e amargo. E me salvou de me tornar alguém cínico, que fecha o coração e desconfia de todos. Ela me permitiu manter minha bondade enquanto desenvolvia sabedoria. Permitiu-me ser generoso com quem valoriza essa generosidade, enquanto protegia minha energia de quem a desperdiça. Permitiu-me ser humano, imperfeito e real, sem ser explorado. Quando você aplica esta regra consistentemente, algo quase milagroso acontece. Sua vida começa a se encher naturalmente de pessoas de qualidade. É como se o universo recompensasse sua clareza sobre o seu valor, enviando pessoas que também conhecem o próprio valor e respeitam o seu. Relacionamentos desequilibrados se dissolvem sem drama. Relacionamentos autênticos se aprofundam, e você, no centro de tudo, se torna mais forte, mais pacífico, mais você mesmo. Agora, quero que você reflita sobre isso. Pense nas pessoas da sua vida, agora mesmo. Há alguém a quem você está tratando melhor do que essa pessoa te trata? Há alguém em quem você investe mais tempo, energia, amor ou recursos do que ela investe em você? Se a resposta é sim, não se sinta mal. Todos nós já fizemos isso. Faz parte de ter um coração aberto. Mas, agora, você tem o conhecimento para mudar. Aqui está seu desafio para os próximos dias. Escolha um relacionamento desequilibrado na sua vida e comece a aplicar a regra de ouro. Não faça um anúncio dramático. Simplesmente comece a corresponder exatamente ao nível de esforço, atenção e disponibilidade que você recebe, mantendo sua dignidade. Observe o que acontece. Se a pessoa notar a mudança e perguntar o que está acontecendo, é um bom sinal. Significa que ela se importa o suficiente para perceber. Então, você pode ter uma conversa honesta sobre equilíbrio no relacionamento. Se a pessoa não notar nada e simplesmente desaparecer da sua vida, isso também é uma informação valiosa. Significa que ela nunca esteve realmente presente para começo de conversa. A sabedoria judaica nos ensina que cada dia é uma oportunidade para reescrever nossa história. Você não está preso aos padrões do passado. Você não precisa continuar sendo a pessoa que tolera a indiferença porque teme a solidão. Você pode escolher, hoje, se tornar alguém que se valoriza tanto que só aceita relacionamentos onde existe reciprocidade. Deixe-me compartilhar algo pessoal com você. Durante anos, eu fui a pessoa que estava sempre disponível para todos. Meu telefone tocava a qualquer hora, e eu atendia. Alguém precisava de ajuda com uma mudança às 2 da manhã? Lá estava eu. Alguém precisava de dinheiro emprestado, sem data de devolução? Eu dava. Eu me sentia orgulhoso por ser tão confiável, tão bondoso, tão útil. Mas, no fundo, eu estava exausto. Eu estava vazio. E, quando finalmente tive minha própria crise, quando eu realmente precisei de ajuda, a maioria dessas pessoas desapareceu. Seus telefones, de repente, não tinham sinal. Suas agendas, de repente, estavam cheias. Foi devastador. Eu me senti usado, traído, tolo. Então, meu avô me sentou e me ensinou esta regra de ouro. E me disse algo que nunca esquecerei. Joseph, não foram eles que te traíram. Foi você quem traiu a si mesmo ao dar a eles algo que não haviam ganhado nem valorizado. Essas palavras foram duras de ouvir, mas libertadoras. Eu percebi que tinha poder. O poder de escolher, o poder de mudar, o poder de exigir reciprocidade, sem me desculpar por isso. Comecei a aplicar os 8 métodos que discutimos hoje. Pratiquei o jejum informacional,
deixando de compartilhar meus planos e alegrias com quem não os celebrava. Renunciei ao papel de defensor interno, deixando de justificar a indiferença alheia. Testei as pessoas com pequenos pedidos, para ver quem realmente estava disposto a dar, e não apenas a receber. Declarei uma greve de psicólogo não remunerado, recusando-me a ser o depósito emocional de quem nunca perguntava como eu estava. Apliquei o princípio da cadeira vazia, deixando ir pessoas que ocupavam espaço sem agregar valor. Economizei minhas emoções, deixando de derramar meu coração diante de quem o pisoteava. Guardei o segredo da minha alegria, compartilhando minhas vitórias apenas com quem genuinamente se alegrava por mim. E, acima de tudo, vivi a regra de ouro do meu avô. Tratei cada pessoa exatamente como ela me tratava, mas nunca abaixo do meu próprio valor. E sabe o que aconteceu? Minha vida se transformou. Não da noite para o dia. Não foi mágico, nem fácil. Houve momentos de solidão, enquanto meu círculo se reduzia. Houve momentos de dúvida, quando eu me perguntava se estava sendo duro demais. Mas eu me mantive firme no meu valor, e lentamente, como o amanhecer depois de uma noite longa, novas pessoas começaram a aparecer na minha vida. Pessoas que valorizavam o meu tempo tanto quanto eu valorizava o delas. Pessoas que celebravam meu sucesso sem inveja. Pessoas que apareciam nas minhas crises sem que eu precisasse implorar. Meus relacionamentos se tornaram mais profundos, mais autênticos, mais equilibrados. E eu me tornei mais feliz, mais pacífico, mais completo, não porque eu tinha mais gente ao meu redor, mas porque as pessoas ao meu redor eram as corretas. Agora, quero deixar você com uma última reflexão da sabedoria judaica. Há um dito do Rabino Hillel que resume tudo o que falamos hoje. Se eu não sou por mim, quem será por mim? Mas, se eu sou apenas por mim, o que sou eu? E, se não é agora, quando? A primeira parte, se eu não sou por mim, quem será por mim? Te lembra que você é seu próprio primeiro defensor. Ninguém valorizará seu tempo, sua energia e sua alma se você mesmo não os valorizar primeiro. Você deve ser sua própria prioridade, não por egoísmo, mas por respeito próprio. A segunda parte, mas, se eu sou apenas por mim, o que sou eu? Te lembra que você não deve se proteger tanto a ponto de fechar seu coração completamente. Você ainda deve dar, amar e servir, mas faça isso com sabedoria e discernimento, com aqueles que merecem e valorizam. A terceira parte, e, se não é agora, quando? Te lembra que o momento de mudar é hoje, não amanhã. Não quando as coisas estiverem piores. Não quando você finalmente tocar o fundo. Agora. Este momento. Esta decisão que você toma ao ouvir estas palavras. Então eu te pergunto: por quanto tempo mais você tolerará aqueles que não te valorizam? Quantas vezes mais você dará seu coração a quem o pisoteia? Quantos anos mais da sua vida preciosa você desperdiçará esperando que pessoas indiferentes finalmente te vejam? Ou você escolherá hoje, neste momento, começar a viver de acordo com o seu verdadeiro valor? Escolherá aplicar estes 8 métodos? Escolherá a regra de ouro? Escolherá se tratar com o respeito que merece e exigir esse mesmo respeito dos outros? A decisão é sua. Mas eu te prometo isto: se você escolher o caminho da sabedoria, se você escolher se valorizar, se você escolher a reciprocidade e limites saudáveis, sua vida mudará. Não será fácil, mas valerá cada momento de desconforto. Porque, no final da sua vida, você não se arrependerá das pessoas que perdeu por estabelecer limites. Você se arrependerá dos anos que desperdiçou com pessoas que nunca te valorizaram. Você não se arrependerá de ter dito não a quem te explorava. Você se arrependerá de todas as vezes que disse sim quando queria dizer não. Meu avô passou sua última tarde nesta terra segurando minha mão e compartilhando esta sabedoria. Ele me fez prometer que não a guardaria só para mim, que eu a compartilharia com outros que precisassem. Hoje, eu cumpro essa promessa com você. Agora, essa sabedoria é sua. O que você fará com ela? Vai ouvi-la e, então, voltar aos seus velhos padrões? Ou permitirá que ela transforme sua vida, como transformou a minha? Nas próximas 24 horas,
Tome uma ação concreta baseada no que aprendeu hoje. Uma ação. Pode ser pequena, pode ser privada, mas precisa ser real. Talvez seja não responder imediatamente a alguém que só te procura quando precisa de algo. Talvez seja recusar, com educação, um convite de alguém que nunca aceita os seus. Talvez seja, simplesmente, guardar silêncio sobre uma boa notícia, em vez de compartilhá-la com quem historicamente minimizou suas conquistas. Uma ação. Esse é o começo. Porque sabedoria sem ação é apenas entretenimento. É ouvir um belo discurso e voltar à vida exatamente como antes. Mas sabedoria com ação é transformação. É pegar este conhecimento ancestral e permitir que ele reescreva sua história. Meu avô costumava dizer que há 2 tipos de pessoas neste mundo: as que aprendem com a sabedoria dos outros e evitam sofrimento desnecessário, e as que insistem em aprender tudo por experiência própria, repetindo os mesmos erros, geração após geração. Seja do primeiro tipo. Aprenda com milhares de anos de sabedoria judaica. Aprenda com a minha experiência. Aprenda com as histórias que compartilhei hoje. Você não precisa passar décadas em relacionamentos tóxicos para, finalmente, aprender estas lições. Você pode aprendê-las agora e se poupar desse sofrimento. Obrigado por me acompanhar nesta jornada pela antiga sabedoria judaica. Obrigado por estar disposto a se olhar com honestidade e considerar que talvez você mereça mais do que tem aceitado. Obrigado por valorizar seu tempo o suficiente para dedicar estes minutos ao seu crescimento. Que você encontre coragem para estabelecer os limites de que precisa. Que você encontre clareza para ver quem realmente te valoriza. Que você encontre força para deixar ir aqueles que não merecem espaço na sua vida. E que você encontre a paz que vem de finalmente se tratar com o respeito que sempre mereceu. Até a próxima. E lembre-se da regra de ouro. Trate as pessoas exatamente como elas te tratam, mas nunca menos do que você vale. Shalom.